Já nem sei dizer qual desses lugares me doem mais. Achou mesmo que não dava pra associar filosofia masculina e obras de mangás e animes? Achou errado. Olá, nação otaku conselheira. Muitos dos homens da minha geração, ali beirando os 30, né, cresceram vendo animes na TV aberta. Reprises dos tokusatsu, animes como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, né, e tudo mais. Claro que essa é a primeira camada dos animes, né? A indústria seguiu e geraram novos clássicos, inclusive. E eu vira e mexe, acabo pegando a lista dos mais interessantes e vendo de vez em quando. E me surgiu um tema muito interessante para tratar aqui, que é muito ligado à ideia do canal, né? Da busca por exemplos masculinos, para além de celebridades distorcidas de comportamento destrutivos, né? Tentando se espelhar nos clássicos e na mitologia para isso, né? Afinal de contas, você quer aprender sobre masculinidade com Dumbbells Eren, seus problemas de depressão e álcool e jogatina? Ou com Hércules, Aquiles, Iolau, Menelau? Enfim, né? Foi uma pergunta retórica, não precisa responder. Vamos pensar no formato de shonen, né, que são os animes voltados para o infanto-juvenil masculino. Geralmente é um formato de um garoto que possui um grande sonho, subjugado por muitos, né? Bota aí Naruto, One Piece, por exemplo, né? Naruto quer ser o Hokage, né? E aí, por ele ser de classe baixa, ele está sempre sendo subestimado. Ou Luffy em One Piece, né? Ele quer ser o rei dos piratas, mas ele está embaixo e por isso não leva crédito. Ou Goku, que é o Saiyajin de classe baixa, mas enfrenta sempre os imperadores do universo e Saiyajins de classe alta, que são os irmãos deles e os demais da raça. Sempre subestimado por a sua origem. E tantos outros. Ou mais recente, né? Black Clover. Eu não assisti tanto, mas Asta quer ser também o rei dos magos e aquela coisa toda. É a indústria dos animes japonesas comunicando diretamente com seu público adolescente masculino, né? Formando assim uma espécie de caráter de persistência já na sua infância. Trunks, apesar de ser meu filho, não tive a delicadeza de te abraçar nem quando você era um bebê. Hã? Deixe-me abraçá-lo. Pai, mas... Cuide-se bem, filho. Mas há algo além desses grandes sonhos aparentemente impossíveis que esses animes têm, sobretudo voltado para homens, que é a ausência de figura paterna. Geralmente, nos arquétipos mitológicos do pai e da mãe, a mãe representa a casa, o útero, aquilo que nasce e que te desenvolve ainda na sua nascente, na sua semente. Já o pai, ele tem a tarefa de mostrar o mundo externo, né, de te apresentar ao mundo. Ele viveu grande parte dele, né, e vai te pegar pela mão para te ensinar os caminhos do que deve e do que não se deve fazer. Eu quero fazer o teste pra caçador. Mas por quê? Eu sei de tudo, Mito. Eu sei que meu pai está vivo e que é um caçador. E eu quero ser um caçador pra encontrar o meu pai. Por favor, me entenda, Mito. Esse é o teu exemplo imediato de como se comportar como um homem. A partir daí, você desenvolve a si mesmo e pega outras referências para complementar o seu caráter. Então, a mãe representa o lar e o pai representa o mundo. E é esse equilíbrio que dá ao homem uma estabilidade emocional, né? Enquanto a mãe é o homem inseguro, o pai é o que te joga mais rápido para fora do ninho, te impulsiona a crescer e sair da monotonia ou da estabilidade. Criar você, o seu próprio mundo, né? A parte da saída do anterior, que era o mundo do seu pai e da sua mãe. Até o final desse vídeo vou convencer vocês de que não pesquisei de última hora sobre animes. Sou um assistidor assíduo. Ainda não te convenci da minha tese da ausência paterna? Em Fullmetal Alchemist, por exemplo, os irmãos Eric possuem uma relação conturbada com o pai. O pai que não esteve presente quando a mãe morreu. Portanto, eles mantêm esse ressentimento na sua jornada. E o pai é essa figura inalcançável, por ser um alquimista antigo e poderoso, né? Quase uma figura lendária. Goku, por exemplo, tem seu pai Bardock, né? O pai que é conhecido como um Saiyajin lendário que no passado confrontou Frieza, o imperador do universo, numa batalha direta. Né? Então, Goku também cresce sem pai. Gohan, por exemplo, né, mesmo com o pai presente, ele é extremamente ausente porque está focando no seu objetivo de lutar e ficar cada vez mais forte. E na saga Z ele acaba se ausentando também, né? Ficando morto, e onde Gohan cresce na sua adolescência até o começo da sua fase adulta sem um pai presente, tendo que aprender sobre mulheres e a vida sozinho. Gon em Hunter x Hunter, ele cresceu sem um pai, né? E então o desejo dele, ao invés de rechaçar o pai, é ir atrás do pai, é o que motiva ele a sair de casa, da sua ilha isolada, querendo se tornar então um caçador, um hunter,
Porque esse era o objetivo do pai dele, então ele entendeu que se o pai dele o abandonou para seguir o desejo de ser um Hunter, é porque ser Hunter deve ser incrível, né? Isso na visão do garoto, claro. A ausência paterna justificada. Fui comprar cigarro para não voltar mais. Coitado do moleque. E tantos outros animes com exemplos similares. Naruto cresceu sem pai, e o pai era um Hokage lendário, sempre inalcançável. Attack on Titan, Eren, né, passou a fase adulta e adolescência sem o pai. Bem, eu acho que eu já te convenci da minha tese, né? E por que ela é interessante pra gente? Porque o pai, como eu comentei, é o que te dá a mão para mostrar o mundo. A cultura japonesa com isso, né, a indústria japonesa quer mostrar que o garoto vai precisar conquistar e fazer o seu a partir de então, sem o pai. É como se você jogasse no modo hard. Se com seu pai viver a vida adulta já é difícil, imagina sem ele. Ter que aprender a lidar com o feminino, a como se vestir para uma entrevista de emprego, qual carreira escolher e coisas do tipo. Então é como se a cultura japonesa estivesse preparando o garoto para o pior dos cenários, que é a ausência de uma família. No mundo externo, claro. Já que nessa cultura, ainda bem sectária quanto aos sexos, a mãe não tem essa inclinação, essa tarefa. Ela é adular e é que protege. Sendo assim, todos eles têm pais ausentes, inalcançáveis, poderosos e que não fazem parte da sua vida prática. Sem o pai, o homem precisa se empurrar para a maturidade, sentir o incômodo necessário para sair da zona de conforto, já que o pai geralmente é muito mais intolerante quanto a mordomias e tudo mais. É o que te impulsiona, então, no empurrão, a ser homem mais cedo. Enquanto mães são geralmente mais lenientes, toleram muito mais o filho em casa, ou até mesmo reforçam a ideia de que não precisa ter pressa para sair de casa. Mas nos animes, quem chama o herói é a aventura, que o tira de lá, e não o pai, porque está ausente. É a maturidade na marra. Olá, meu filho. Mas o que for, eu sou seu verdadeiro pai, Yusuke. Não fala bobagem. Por que você se intrometeu na minha briga com o Sensui? Eu vou acabar com você agora! Prepare-se para a luta! E isso explica a nossa crise atual de masculinidade, né? A ausência paterna é quase endêmica no nosso país, né? A proliferação de mães que criam seus filhos sozinhos, de pais que não registram seus nomes nos cartórios e que não assumem a guarda compartilhada e tudo mais. Isso é uma crítica à ideia da masculinidade, à comunidade masculina. Se você possui um filho, né, seja o pai que ele precisa, vai ser uma lacuna muito grande de se compensar na vida adulta, caso você se afaste disso. E se você ainda não tem ou pretende ter futuramente o filho, né, não repita os erros do seu possível pai que tenha se afastado ou se isolado, né, não esteja presente nos aniversários, nas datas comemorativas mais importantes da sua vida, ou que não converse com você sobre assuntos relevantes. Né. Seja o pai que você não teve, quebre o ciclo. Né. É justamente por saber da dificuldade de viver sem a figura paterna para nos mostrar caminhos óbvios ou erros óbvios na vida, é que precisamos não repetir essa maldição, que é essa endemia de homens irresponsáveis que possuem filhos que não acolhem. Né? Essa reflexão masculina te aprimorou em algum sentido? Te deixou alerta em algum sentido? Dá pra falar de coisa séria com o anime, eu sei. E acho que eu já te convenci de que, além de assistir, também gosto de cultura nipônica, né? Deixe nos comentários a sua experiência com a ausência paterna. Né? Um pai faz muita diferença na vida da maturidade de um homem? Comenta aí, deixa essa comunidade cada vez mais crescer com relatos interessantes e experiências também. Vamos trocar essas experiências aqui. E claro, sempre convido, né, a fazer parte do Alto Conselho, nosso grupo de membros, onde falamos de relações, a vida também no cotidiano, filosofia e cultura. Então será bem-vindo a participar dele. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Sayonara. Você lutou muito bem, Gohan. Parabéns. Mas, papai... Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. Não! Papai!